Olá, irmãos, olá, youtubers, tudo bem? Hoje eu quero parar e meditar um pouco na palavra com os irmãos. É uma coisa que eu senti, eu estava estudando aqui e gostaria de compartilhar com os irmãos que aqui em Êxodo, capítulo 3, no versículo 7 e 8, que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. O versículo 9 diz: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, nós vemos aqui nessa passagem aqui bíblica uma coisa interessante, que Deus, primeiro, Ele se importa com o seu povo, Ele se importa com todos aqueles, todos os seres humanos, na verdade, principalmente se a pessoa se põe a buscar a presença de Deus, Deus se importa em poder livrar, em poder ajudá-los. Neste caso aqui, nós vemos o povo de Israel ficou 400 anos preso no Egito. E Deus, então, ouviu o clamor deles, porque eles viviam num ponto, numa escravidão muito grande, eles estavam sofrendo muito. Então Deus convoca Moisés para ir ali, falar com o faraó e livrar o povo daquela servidão, daquele jugo pesado, eles eram muito oprimidos. Então nós vemos a chamado de Moisés e nós vemos uma obra maravilhosa que Deus operou ali para levar o seu povo. Isso nos traz para nós um ensino muito grande e profundo para nossas próprias vidas, porque quantos de nós não nos sentimos aprisionados, oprimidos, Muitas vezes nós paramos e pensamos no nosso dia a dia que nós estamos sofrendo, não queremos mais esse tipo de vida. Parece uma vida de escravidão, uma vida de sofrimento, e muitos procuram então querer se libertar. Isso é quando um ponto de nós, aquele ponto espiritual existente dentro de nós, começa então a despertar, e nós vemos que nós precisamos de algo maior que nos auxilie nessa libertação, nessa opressão que nós vivemos do dia a dia, do cotidiano, essa opressão psicológica, do correr do dia a dia, do correr na vida. Nós vemos as pessoas cansadas, as pessoas deprimidas, as pessoas não tendo mais, às vezes, entusiasmo na vida, não tem mais otimismo, Cada dia se repete, é sempre da mesma forma, e muitas pessoas estão cansadas disso, E isso daí se dá muito com o ser humano, principalmente quando ele está voltado simplesmente para o seu ego, simplesmente para a matéria, Quando ele se esquece que ele é um ser espiritual, que ele precisa desenvolver a sua vida espiritual, Então, nós vemos que aquele povo do Egito ali, o povo preso, representa a psique humana, presa à matéria, presa ao dia a dia, ao cotidiano, e o sofrimento que isso daí traz, O Moisés representa na nossa vida esse lado espiritual que desperta, porque a única coisa que pode nos auxiliar a livrar de toda essa opressão do cotidiano, do dia a dia, essa falta muitas vezes de desinteresse que acontece em nossas vidas, Muitas vezes acontece, principalmente nessa época de pandemia, as pessoas, como eu vi ontem no noticiário, a desesperança, quer dizer, as pessoas já não têm mais esperança de nada. Então as pessoas se encontram realmente trancadas, oprimidas dentro de si. E como se libertar disso? Como trazer novamente a felicidade, o desejo de viver, trazer novamente a esperança, a fé, de um dia melhor, de melhoras, se não for mundial, mas pelo menos para a sua própria vida, para os seus que estão ao seu lado. Nós vemos que isso daí ocorre e nós vemos uma coisa interessante, que Deus então chama Moisés como representante dele para poder libertar aquele povo.
Ora, Moisés significa aquele ponto espiritual dentro de nós, aquele ponto que consegue se comunicar com Deus. Então, muitas vezes, todo ser humano tem essa parte defeituosa, né? Por causa da questão do pecado inicial, nós temos essa parte defeituosa nas nossas vidas que nós desenvolvemos, né, ao passar dos anos, que olhamos muito para as coisas materiais, nós damos vazão a essas coisas, né, a buscar o pão do dia a dia, que isso acaba então nos escravizando, né? Então temos que ficar continuamente trabalhando, pagando conta, e essa correria do dia a dia chega uma hora que realmente nos aprisiona. Mas quando nós sentimos esse peso, nós sentimos também que um lado espiritual em nós, ele sabe o ponto que nós estamos, né? Existe algo interno dentro de nós que está falando para você, que realmente você está aprisionado. Mas também esse lado demonstra que nós temos uma esperança se nós nos voltarmos para Deus. Mas muitas vezes nós temos que vencer o faraó, ou seja, a nossa alma animal, aquela parte dentro de nós que quer a satisfação dos desejos, quer os prazeres da terra, né? Os prazeres dos instintos, que acaba realmente nos escravizando, o todo, no caso, para a satisfação dessas vontades, desses desejos terrenos, que muitas vezes lutamos e não conseguimos alcançá-los. Não é verdade? Então acabamos sendo realmente aprisionados. Todo homem tem esse lado instintual dentro dele. Mas não podemos esquecer que nós também temos o nosso lado espiritual. Existe um Moisés dentro de nós, que tem contato com Deus, a qual pode nos ajudar e nos auxiliar. A partir do momento que você se desperta e você reconhece esse lado espiritual em você, que você reconhece que realmente você está oprimido, você está preso, é hora de você então tomar uma atitude, né? Que atitude seria essa? Desenvolver esse seu lado espiritual, né? Voltar-se para Deus, porque essa união com Deus é que pode te ajudar a se libertar desta vida de escravidão, a se libertar dessa opressão e trazer uma vida melhor, uma vida de satisfação, né? Moisés, quando chegou ali no Egito, a primeira coisa, ele juntou os anciãos. E a notícia que ele trouxe foi que Deus visitou ele para que o povo ali pudesse sair daquela opressão. Então ele foi levar ao conhecimento do povo quem que eles eram. Eles não eram pessoas para viverem escravas, para viverem oprimidas. Não, você também não foi chamado para isso, para viver oprimido, para viver decepcionado, sem esperança, sem fé. Não. Deus chamou para que você tenha vida com abundância, vida com alegria, vida com satisfação, mas isso na presença de Deus. Tanto é que eles não conseguiriam ter essa vida de satisfação, essa vida plena, vivendo ali na escravidão, vivendo ali no Egito, né? Voltado para construir as coisas do Egito. Não. Da mesma forma somos nós. Não fomos chamados para construir as cidades do nosso ego, né? As nossas vaidades. Não fomos chamados para isso, porque isso traz opressão. Mas nós fomos chamados sim para viver uma vida em liberdade no Espírito diante de Deus. Fomos chamados para um crescimento espiritual, para uma terra abundante, onde emana leite e mel. Essa terra, né, transcendente, essa terra espiritual, né, onde nós podemos cultuar o divino com liberdade e sentir alegria. Quando o povo saiu do Egito, tiveram que passar por o deserto, que era a parte de provações, e realmente nós também passamos por isso. Não pense em você que você desperta a sua vida espiritual e logo você vai se ver livre de tudo. Não, Deus vai te abençoando sim durante o caminho, mas também durante o caminho nós temos certas provações de nossas vidas, a fim de ver se o desejo realmente que nós queremos de ter uma união com Deus, um propósito com Deus, realmente existe em nossos corações. As provas na vida com certeza virão, e maior prova ainda quando nós temos que lidar com nossos próprios instintos, com o nosso ego. Então, essa luta é uma luta constante. Não pensa alguém que, estando diante de Deus, estando na igreja, estando na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, estão livres, né? Não estão livres de serem provados, não estão livres de tentações, não. Nós levamos uma vida abençoada.
mas também temos aprovações porque precisamos para a transformação do nosso ser. Ou como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa boa se eu não encontrar à minha volta alguma maldade para que eu desperte em mim então e faça o bem e seja diferente daquele? Ora, se tem a noite tem para que se manifeste a luz. Se não houvesse a noite, como nós saberíamos distinguir o que era noite e o que era luz? O que é dia, né? Então nós precisamos de tudo isso, somos provados sim, até que chegamos a uma união perfeita, até a plena aprovação, para que possamos viver então numa terra abundante, né? Tendo vitória, sendo realmente abençoado. Então, esse ponto da libertação do povo de Israel é um ponto da libertação de todas as nossas vidas, né? Nós precisamos ter o conhecimento de quem nós somos. Somos seres espirituais, somos filhos de Deus e Deus não criou nós para vivermos escravos nessa terra, de maneira alguma. Deus criou nós para que nós nos desenvolvêssemos espiritualmente, a fim de que a vontade de Deus, então, pudesse, através de nós, se manifestar aqui na terra. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos aqueles, o quanto seguirem, o quanto ouvirem a sua palavra, né, e andarem no caminho espiritual. Então a libertação da opressão, de todas essas desesperanças que o povo encontra, ela existe sim, existe, né, na presença de Deus. Quando você se desperta, então ouve a palavra de Deus, aceita, sabendo quem você é e para que você veio fazer aqui na terra, qual que é o propósito da sua vida. Será que Deus construiu você, colocou você neste mundo? Você nasceu simplesmente para a satisfação dos desejos da sua carne e do seu ego? Não. Deus nos trouxe e nós nascemos nessa terra, nós temos um propósito. O propósito é nós desenvolvermos a nossa vida espiritual a fim de que Deus possa, através de nós, manifestar a bênção não somente nas nossas vidas, mas na vida daqueles que estão à nossa volta. Talvez você, né, que esteja ouvindo, você que aceitou a palavra, você que está indo na igreja, talvez os seus familiares não estejam indo, mas você pode se transformar num canal de bênção, não somente para a sua vida, mas para a vida também dos seus familiares. Na vida das pessoas aonde você trabalha, aonde você estuda, das pessoas com quem você convive. Você pode ser um instrumento na mão de Deus a partir do momento que você desperte esse lado espiritual de você, una-se juntamente com Deus. Partes subjetivas das nossas vidas que nós não conseguimos vencer, que não conseguimos lidar, estando unindo com Deus, nós conseguiremos vencer isso daí. Né? É uma transformação interna e essa transformação ela vai ocorrendo paulatinamente, não é de uma vez por outra, não. Ela vai ocorrendo. Nós vamos trabalhando no nosso ser, no nosso interior, pedindo auxílio e ajuda de Deus através da palavra de Deus. O Senhor vai nos ajudando, nos fortalecendo pelo poder do Espírito Santo que está em nossas vidas e a cada dia nós vamos nos transformando ao ponto de sermos um canal, né, para que Deus possa, então, as bênçãos de Deus possa então descer dos céus e alcançar a terra e alcançar todos aqueles que tiverem contato conosco. Então, a libertação do povo de Israel é a libertação de nossas vidas, é a libertação de nossas almas da escravidão para um reino de bênção, de luz e de prosperidade. Então, guarde esta palavra, medite nesta palavra, medite nessa libertação, veja em que ponto você se encontra, você aceitou, você ouviu esse chamado de Deus, você sabe agora que você é um servo de Deus, você foi uma pessoa criada para manifestar a glória de Deus aqui nessa terra, que independente daquilo que lhe aconteça, que está na sua volta, tudo isso pode ser transformado, desde que você aceite este chamado, receba esta palavra e, aliado com Deus, com o poder de Deus, você conseguirá vencer e ser um vencedor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.